Olá, pessoal, mais um AlvoCast no ar e a gente está muito feliz com tudo que tem acontecido, não acha? Feliz e meio. É, Feliz cara, pouco. Então, muitas novidades, vibrando. muitas expectativas, os amigos se achegando, a gente tem passado todo dia, o dia todo falando de AlvoCast, Noite, de madrugada. noite, mensagem. É. Eu não sabia que esse negócio dava tanto trabalho, cara. Mas dá um trabalho. Mas Tá? é legal. Mas é bom, eu gosto. A gente conhece muita gente. Não quero outra pessoas que a gente já conhece, começa a conhecer, Conhece muito descobrir mais. muitas coisas, né? E tem sido muito gostoso esses momentos. Mas hoje a gente não pode perder tempo, porque, cara, tem um assunto top hoje aqui para falar. Aliás, eu tenho uma pergunta para você, já de começo. Vamos lá. Você nunca foi entrevistado aqui, agora é minha vez. É. Você se considera um bom líder ou não? Líder. O que é ser líder, Rocha? Ah, Não, pera. Vamos pegar. Você jogou. Eu estou respondendo. O que é ser líder? O que você considera eu ser estou líder? perguntando se você é um bom líder. O que eu considero ser bom líder? Não, espera aí que eu vou falar então. Não, mas eu falo. Então sobre fala, liderança. então fala. Você perguntou, eu vou falar. Agora fala. Vou falar. Então, assim, eu não acho que eu sou um bom líder. Eu só acho que aonde eu estou, eu agilizo. Uhum. E eu gosto mais de estar nos bastidores, empurrando as pessoas, pondo as pessoas para funcionar, para ir para o lugar. Até o Misa, conhece o Misa Júnior? O Claro, Misa fala que ele acha legal, que muitas vezes ele vai para um negócio que tem nada a ver, eu tô lá, né? Estou fazendo, estou empurrando, estou ajudando. E eu acho que eu tenho até um dom de estrategiar. Pôr gente para lá, gente para cá, vamos fazer assim. Eu tenho uma ideia, mas a ideia é sempre para os outros. E aqui essa é a primeira vez que nós estamos usando a nossa ideia, né, Rocha? Primeira vez. Primeira vez que a gente está pondo em prática a nossa ideia para nós. Sim. Né? A nossa criatividade. Aliás, ser líder não é algo fácil, né? Ser líder, ser professor, treinador, pastor, discipulador, né? São coisas, assim, que não são tão fáceis. Porque mexer com gente é complicado, né? Não é tão... Precisa ter Um traquejo. uma ciência, um estudo. Um jeito de falar. Um jeito de falar. E eu, às vezes, eu já melhorei bastante. Você até é prova disso, que a gente já é amigo há tanto tempo, né? Eu era muito chegava, falava, Muito a pessoa até se ofendia, incisivo. mas eu não achava aquilo como uma ofensa. Já tem essa vozinha de trombone. Alô, senhoras e senhores. Ainda fala com dureza. Estamos prestes a decolar. Falei E trombone. por falar em decolar, a gente vai decolar aqui, com dois personagens especiais. Eu ia perguntar quem poderia nos ajudar a entender o que é liderança. A gente tem. Já que a gente não chegou a um denominador comum aqui. Então, trouxemos aí alguns convidados que vão explicar para a gente melhor o que é liderança, o que é ser líder. Vai na ordem alfabética, apresenta pelo A. Então, vamos começar com o Não, mas é só uma apresentadinha. Só uma apresentadinha. Só dá um toque, quem quer. Meu amigo Adeildo Nascimento. E eu vou no G. Vá. O Gabriel Rocha. Uau. Esse aqui, amigo meu faz tempo. É verdade. E esse ali, Mais ainda. Amigo do pai, ainda eu acho. bem que esses caras são novos e eu carreguei no colo. Os Eles são dois? novinhos, Os dois? então tá bom. Então tá tudo certo. E, Rocha, fala aí do Adeildo. Deixa eu falar do Adeildo Porque, aqui. assim, Eu vou ter que ler porque não tem o como Alad falar mostrou decor. eles? Você Já mostrou eles, mostrou Alad? eles, Alad? Mostra eles. Aí, dá todo Tudo mundo bem aí, tchau pessoal? Aí, chega, Paulo. Chega, só Deixa- isso agora. Deixa eu falar do Adeildo aqui. Economista com especialização em liderança e desenvolvimento de times, né? Meu treinador? Temos um treinador em nosso meio. Mas do que? Futebol? Ele vai ter que contar essa Não, história. ele vai explicar Sou o que que ele desenvolvedor, treina. não sei o que lá, e sou treinador. Tá bom, chega. Depois vai ter que contar isso aí pra nós. Lembrei do Rock Balboa, do tô Mickey. pensando- do Mickey treinando rock. é, Será que é isso? Vamos ver. Já vamos entender, já vamos saber, entender. vamos saber. Ele é consultor, palestrante, mentor, professor e possui vasta experiência como executivo de RH. Pensa só. Fundador da Dell Consultoria, sócio da FESA Consulting, é assim que se fala? Isso Consulting. Autor do livro Inteligência Espiritual, daqui a pouco a gente vai Escritor. falar do livro, né? Escritor. Inteligência Espiritual no Mundo do Trabalho. Coautor nos livros Canvas, Pelos Grandes Mestres e Entre Drones e Dinossauros. Ué, mas o cara é antigo, então. Não enganei. Ele viveu numa outra era. Não, Drone drones... é muito atualizado. Daí, dinossauro, vai ter que explicar bem. Vai Estou ter que começando a explicar ficar mais bem. confuso Tá ficando agora. confuso. E o mais importante de tudo isso, esposa da Juscelia,
e pai do João. É isso aí. Não é isso? É isso aí. Muito bom estar com Seja vocês. bem-vindo, Obrigado, Adildo. obrigado. O João veio aqui registrar tudo. Hoje temos como é que você Hoje falou tem que ele era? bastidores, Não, ele era social media. Social media. Social media. Social media. Como é que fala isso? Eu não sei falar isso. Social media. Eu tô meio enrolado. Mas eu vou apresentar o jovem prodígio. Gabriel. Cara, fiz a pré-entrevista com o Gabriel, fica assim. E ele, da onde que tá saindo tudo da cabeça de piada desse jeito, né? Os pais dele devem ser orgulhosos desse menino. Ele deve ser muito legal, Deve ser cara. orgulhoso demais. Nossa, deve ter orgulho. Eu penso, né? Eu penso que o pai Foi bem criado. foi bem criado, eu- deu fruto, né? Deu eu fruto, seria deu orgulhoso, fruto, né? né? Se eu fosse pai dele, também seria orgulhoso. É. Ele é psicólogo. A gente tava precisando de alguém. a gente precisa de estamos precisando de umas terapias aqui, porque o negócio Importante. tá Nós ruim. estamos quase batendo pino aqui já. Né? Ele fez pós em gestão, treinamento, desenvolvimento de pessoas. Ele não escreveu muito sobre ele, porque ele é moderno, é todo sintático. Minimalista. Minimalista. E ele atualmente atua como coordenador de RH da Rust. Isso. Rust. Como é que você quer que eu pronuncie? Rust. Tá certo. E é uma empresa de tecnologia. E, cara, ele é recrutador nessa empresa de pessoas. E ele só tem 28 anos. É uma empresa que é gigante. Tem aqui só no Brasil tem 3 sedes. E ele recruta para todo mundo. Pro Brasil todo. Pro Brasil É todo. isso? É. Uau. Mostra ele lá, Aládio. O Aládio está entretido na conversa, cara. Não Se tem o a câmera episódio fechada for dos bom, dois o aí? Alad vai ter. Se o episódio for bom, vai ter pouco corte. É essa? O Aládio Jogou se envolve na responsabilidade pra conversa. gente. O Aládio se envolve na conversa. Não tem a câmera deles, dá. Quero mostrar os dois que são bonitos, cara. Mostra lá. Aí. Só tem galã. aí. Maravilha. E assim, ó, a gente convidou vocês dois. A gente brincou toda essa coisa de liderança no começo, mas a gente queria saber assim. Vocês são especialistas no assunto, né? E queremos esses dois pontos de vista. E eu queria que o Adildo desse esse ponto de vista que a gente quer mais no âmbito de igreja e o Gabriel no âmbito de empresa. Entendeu? Os dois poderiam falar misturado isso aí, até podem falar, não tem problema. Mas assim, para a gente ter um norte legal. Fechado. Entendeu? Então, assim, qual as importâncias de determinadas coisas na igreja e qual determinada importância que tem na empresa, a mesma coisa. Né? Como funciona o cristão na igreja e o cristão da empresa. Né? O pastor da igreja, ou um líder de igreja e líder da empresa, gerente, e, enfim. Né? Que muitas vezes né? Bora lá. O que é ser um líder eclesiástico? Né? Qual é as habilidades, os conhecimentos que você acha que são importantes para um líder eclesiástico? Se a gente for olhar para o lado da igreja, as habilidades de comunicação e principalmente de estilo de vida hoje, mais do que nunca, Lifestyle. elas fazem um efeito maior do que a própria competência, vamos dizer assim. Porque se você olhar que o lado da liderança espiritual, ela é uma vocação, e que essa vocação foi dada por Deus, então, teoricamente, você tem que aceitar o chamado e ir em direção a ele. Certo. Então, eu diria que a diferença básica é para o líder eclesiástico, a competência técnica tem menos influência do que a sua comunicação e o jeito que você vive. Certo. Né? Então, basicamente, seria essa para ser sucinto. Ok. E olha que é um desafio e tanto, hein? A gente depois pode aprofundar, mas é um desafio e tanto. Legal, já a deu gente não quer polemizar, mas a gente quer mexer nesses assuntos que são legais da gente parar para pensar. Porque o dia a dia é tão corrido, tão voado, acaba que a gente não pensa em determinadas coisas, né? E, Gabriel, um líder de empresa, né, um líder, ele se preocupa com as dores do colaborador, as dores fora a empresa, né? Porque, por exemplo, a dor pode ser o cara crescer na empresa, né? Hierarquia, meritocracia, tal, e atender as demandas, tal, essa coisa assim. Mas hoje o líder, um bom líder, um cara que quer cuidar do seu colaborador, ele se preocupa além empresa, não? Com certeza, com certeza. Acho que o gestor ele precisa estar muito atento a isso, né? A essas singularidades, né? Que fazem parte, né? De ser humano, né? Então, muitas empresas dizem, quando você entra aqui, você deixa o que você é lá fora para fora, da porta para fora, e aqui é o fulano profissional. Isso não existe, né? Porque a gente é uma coisa só.
E a gente traz, sim, muito problema de casa, muitos problemas da vida para o ambiente de trabalho. A gente leva muito problema do trabalho para casa, isso é natural. E acho que o líder ele precisa estar muito atento a isso, né? Ele precisa estar muito sensível a esse tipo de coisa, porque nem sempre o colaborador é um colaborador que ele tem essa abertura para chegar e para falar que está passando por um problema em casa, né? Então, se o líder começa a observar que o cara ou que a pessoa está, sei lá, indo mais para o café, ou não tem aquela mesma empolgação de antes nos projetos novos, isso precisa acender, né, esse alerta, né, esse sinalzinho vermelho. E o que você falou faz muito sentido de que é muito mais fácil você ensinar a parte técnica para uma pessoa do que ensinar a pessoa a ser líder, né? Então, uma pessoa que ela tá, um novo líder, né, que está entrando nesse novo universo da liderança, ele consegue se desenvolver, ele consegue melhorar a sua gestão, suas habilidades de liderança. Mas é muito mais fácil se essa pessoa já tiver naturalmente essa habilidade, né, de liderança, porque é muito mais fácil uma pessoa que tem essa habilidade de comunicação, essa habilidade para agregar, né, para, enfim, se comunicar com o time, acompanhar os resultados. É muito mais fácil você ensinar competências técnicas para essa pessoa do que essas competências mais de soft skills, né? Que é o que a gente chama. Então, por isso, a gente precisa saber, quando for promover alguém dentro da empresa para uma liderança, identificar quem já tem esse perfil, né? Porque uma pessoa que não tem o perfil pode ser líder? Pode, mas vai ser um trabalho muito mais difícil. Ou isso é natural de uma pessoa ser líder? Ou se estuda? Eu acho que também se estuda para ser líder, né? O cara totalmente, se adapta e se prepara. Mas a pessoa que não tem essa habilidade natural, ela consegue ser um bom líder, mas vai ser muito difícil, vai ser uma jornada um pouco mais penosa, assim, né? Porque às vezes a pessoa não gosta, às vezes a pessoa não tem habilidade para lidar com pessoas, às vezes ela gosta de trabalhar sozinha, né? Então, o maior erro da empresa é quando você tem uma pessoa lá tecnicamente muito boa, então se essa pessoa é muito boa, automaticamente ela está pronta para ser líder. Não é bem assim. Então, você perde uma pessoa técnica muito boa, desmotiva a pessoa porque ela não quer estar fazendo a liderança e você acaba com o time, né? Porque o time fica completamente sem gestão. Isso é muito comum de acontecer. Então, é muito melhor, é muito mais fácil pegar uma pessoa que naturalmente já tem essa habilidade para você conseguir potencializar isso, treinar e desenvolver, porque aí o restante... Gabriel, mas assim, só me veio uma dúvida agora, né? Um exemplo, o cara tá perfeito ali. A empresa começa a olhar aquele cara, o cara vai, faz tal. Quando você dá o cargo, o cara se perde. Isso acontece. Assim, ele tá liderando naturalmente. Quando você põe, ele é o chefe, ele... Mas se esse cara já está liderando naturalmente, talvez seja pelo desafio, né? Seja ali o nervosismo do cargo, de você ter ser uma figura de autoridade diante ali de uma equipe. Isso é completamente treinável, ajustável, é uma jornada que precisa ser cumprida, né? Adeildo, a gente, há um tempo atrás, vivia numa era de mudanças, né? Agora a gente vive numa mudança de eras. Parece que a coisa ficou tão acelerada, está tudo mudando tão rápido. Como que a igreja tem se preparado, ou como que a igreja tem preparado líderes eclesiásticos nesse tempo, com todas essas mudanças, com toda essa... nessa era de modernidade, de tantas dificuldades, né, pessoais... Como que a igreja tem preparado líderes hoje? Mudou a maneira de se preparar líderes para esse tempo? Então, na verdade, aí eu acho que há uma congruência tanto das empresas quanto das igrejas, na verdade, todas as instituições. O ponto é que não estamos fazendo. Se a gente fosse colocar em linhas gerais, o grande problema que a gente tem no mundo hoje é uma falta de lideranças preparadas e uma falta de programas bem-sucedidos de sucessão. Que é a pessoa passar o bastão de um jeito direitinho, assim. Certo. Então, não estamos fazendo. E esse é um grande ponto de preocupação. Na empresa você tem isso na empresa e na igreja. Na igreja eu acho que é pior, na minha Pior visão. ainda. É pior. Porque, vamos pegar aqui, depois o Gabriel pode falar mais, mas normalmente as empresas têm até por força do risco,
Então, você tem uma empresa grande, você não tem um plano de sucessão, diminui teu valor de mercado, por exemplo. Se algum dia for te comprar, perguntar, cara, qual que é o teu plano de sucessão? Porque o teu CEO aí, o teu presidente, diretor, não vai viver a vida inteira. Tá velhinho. Tá velhinho. O fundador tá indo. Isso aí. Então, as empresas, por conta de sobrevivência, elas se preocupam com isso. Nas igrejas, o que a gente vê é uma falta quase completa de planos de sucessão mesmo, de alguém que prepare o seu substituto, um Paulo preparando o Timóteo, né? Esse processo de mentoria tá super complicado. Então, linkando com o que você tinha falado já. Tanto coisa de coach, não sei o quê, e tanto burburinho, e não está sendo feito o serviço? Não está fazendo. Até porque, assim, ó, tem muita espuma no mercado em geral, né? Essa fala é boa. A efetividade nos processos sucessórios. Vamos pegar, por exemplo, famílias, né? No Brasil, só menos de 10% das empresas familiares no Brasil conseguem passar para a terceira geração, que é o neto. Você não consegue. Por falta de programas bem feitos de sucessão, né? Então, tocando no ponto, por exemplo, linkando com a minha resposta anterior, o que você falou, que a gente vive hoje uma era de mudanças, né? A comunicação mesmo é um ponto dificílimo para as lideranças eclesiásticas. Exemplo. Olha a dificuldade que um líder hoje, um líder eclesiástico, um pastor, bispo, seja o que for, para falar para uma audiência aonde o pessoal mais velho, de 60, 70 anos, não tem mais o mesmo idioma do pessoal de 20 e 18. Como é que eu preparo um sermão que consiga falar com todo mundo? Então tem terminologia, tem jargão, tem movimento de tecnologia que você fala, às vezes usa. Como é que você usa hoje uma boa analogia, né, para você colocar numa comunicação e que o vozinho entenda, que o pai ali de meia idade entenda e que o filho entenda também. Não abandone. Então, assim, é um desafio. Porque Jesus, quando chegava e falava, ó, o reino é como um campo. Tem o trigo e tem o joio. Era totalmente contextualizado. Todo mundo entendia. Com o que o pessoal estava vivendo ali. Imagine que ele falasse, ó, hoje, se a gente fosse usar uma analogia, falasse assim... O meu reino é como um sistema que foi invadido por um vírus. Furou o firewall e entrou o sistema. Você já excluiu 2 gerações dessa analogia. Caiu a audiência na hora. É igual o pastor usar a analogia. Veja, sejam honestos nos negócios, né, irmãos? Não usem a lei de Gerson. É isso aí. Que é lei de Gerson? Eu sei o que é Gerson. O Gabriel não sabe. O Gabriel não sabe o que é Gerson. Isso aí. Então, assim, a comunicação é um grande ponto. Indo assim, rapidamente, no mercado, acontece uma coisa que está acontecendo parecido com as igrejas também. Tem uma dificuldade muito grande de você conviver com diversas gerações no mesmo ambiente e que todas se entendam. Sim. E nos negócios também. Então, nos negócios tem um conceito chamado de motor A e motor B, spin-off, né? Que é assim, ó, você tem o teu negócio aqui que ele funciona bem. Só que você está vendo que o futuro está indo para outro caminho. O que você faz? Você cria uma empresa à parte aqui, uma nova. E se você pegar o que tem acontecido nas organizações eclesiásticas, quase todas elas, invariavelmente, tem um culto, que é o culto tradicional, para agregar todos aqueles que foram criados nesse ambiente. E normalmente deve ter algum movimento, algum culto separado. Um sábado, noite, no sexta-noite. Luau, um ministério e bem feito. É como se fosse o motor A e o motor B. Idade, não sei o quê. Você tem que fazer essas divisões porque você acaba falando com nichos diferentes, né? Então, eu acho que eu acho que é muito legal isso. Tem que acontecer, né? Deixa eu perguntar um negócio assim. No meu tempo, né? Eu tenho mais de meio século, né? O pastor falava, pá, a gente congelava. É o que ele falou, não importa. Né? Isso eu estou falando da igreja. E vou falar para o Gabriel aqui. O chefe, não o líder. Não o chefe. Ainda existe o cara que chega assim, é assim. Não, mas não sei o quê, porque aí toda a equipe argumenta e mostra, põe o PowerPoint, e filma e não sei o quê, e mostra lá no setor e põe e o cara fala, não vai fazer.
Existe esse chefe ainda? Sim. Infelizmente, na grande maioria das empresas, essa questão da liderança ainda é vista de uma forma muito tradicional, né? Onde tem o chefe, né? O cara que manda, manda quem pode, obedece quem tem juízo. A famosa, eu já escutei muito isso. Essa frase todo mundo conhece, né? Exatamente. Não importa a geração. Essa das antigas. Exato, É antiga, mas todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Exato. Mas, às vezes, por isso que é importante também a gente ter uma equipe sempre muito diversa, de idades diferentes, de recortes, de diversidades diferentes, para que as ideias sejam também diferentes, né? E o gestor, o líder, ele também precisa estar muito aberto a ouvir, né? Porque às vezes, às vezes não, na maioria das vezes, a visão do time sobre um projeto novo, sobre um produto novo, não é a mesma visão do líder, né? Porque as pessoas enxergam as coisas de diferentes pontos de vista. E isso é muito importante, isso deve ser muito valorizado no ambiente corporativo. Gabriel, deixa eu te perguntar mais uma coisa nesse mesmo sentido, aproveitando essa linha. E mudando também o leme para o outro lado, né? A questão do... Eu sou jovem, eu penso que a profissão do futuro é tal profissão, e eu estudo, me capacito, entro na empresa, começo a trabalhar, e por causa da pressão, da maneira, do mecanismo, eu abandono aquela profissão, eu queria trabalhar numa empresa tal. Eu estou nessa empresa, passei no concurso, passei tudo, e por causa do mal-estar, de eu não estar feliz naquele lugar, eu abandono? Existe isso? Isso acontece, e eu diria que, não sei, grande parte, mais de 50% das pessoas que saem de empresas, né, que optam por sair de empresas, saem por causa da gestão. Né? Acho que é o motivo número 1, assim, né? Então, é claro que existem os motivadores, né? Cada um tem o seu motivador. Tem gente que trabalha numa empresa e é feliz quando tem um salário alto. O que a pessoa faz, de que modo ela faz, para quem ela responde, não importa. O importante é estar com um salário bom e conseguir ter uma vida boa. Para outras pessoas, o salário já não é mais suficiente. Ela precisa ver sentido naquilo que ela está fazendo, ver uma motivação, exato. Para outras pessoas, ela precisa ter um ambiente de trabalho colaborativo, um lugar onde ela vai e gosta das pessoas. E aí o salário fica em segundo plano. Então, o grande desafio das equipes de gestão de pessoas e das lideranças é saber lidar com uma equipe grande que tem seus motivadores. O cara do nada chega amanhã e fala... Não quero mais. Mas não vamos fazer acerto? Não nem acerto. Estou indo. Uhum. E Adildo? Eu vou falar com o Adildo aqui. Ó. Fala com o Adildo. Eu fico pensando que na igreja, porque a gente está tratando esses dois polos aqui, né? Uhum. É pior. Por que a gente trouxe esse assunto? Porque a gente vê as pessoas pulando de galho em galho. Daí todo mundo, porque não fica numa igreja, porque o cara pula para lá, o cara pula para cá. Pô, se na empresa o Gabriel está dizendo para a gente que os caras abandonam, recebem, ganham refeição, bônus, não sei o quê, 15º salário, 10º salário, participação no lucro, e o cara fala assim, e era o sonho dele estar ali, e fala, valeu, gente, um beijo, tchau. E na igreja o cara é voluntário, ele vai porque ele decidiu ir. Uhum. Ele está lá porque ele acha que a pregação, a mensagem era boa, que a música era boa, o ar-condicionado tinha a temperatura adequada, o assento era almofadado, e a luz era top e tal. E daí o cara fala, não, mas espera aí, tá tudo bonito aqui, mas não tem fraldário para minha família. Minhas crianças não têm onde ir. Eu tenho que ficar com eles no culto, gritando e chorando ali. O som é muito alto e eu tenho que trazer meu pai, e daí eu não posso falar para ninguém que o som é alto. O som é muito bom e muito alto. E daí o cara vai para a família e ele tem o pai que mora na casa, esse pai aqui. E daí ele tem que levar o cara junto. E daí o velhinho fica, eu não aguento aqui. Quem usa aquele aparelhinho de surdez é insuportável, cara. Entra uma flauta no ouvido do cara, o cara fica louco. Não, então, o que aconteceu nessa era de mudanças aí é que a gente teve uma exposição absurda. A gente disse que as 4 paredes não existem mais, né? Então, antigamente, sem dúvida nenhuma, hoje a gente tem muito mais poder de escolha em tudo. E o fiel também, vamos falar assim. Antigamente, eu era restrito ao culto que eu recebia e era aquilo que era a minha realidade. Pastores eram pastores locais, pastores de bairro, pastores de cidade. Quando veio o advento da mídia social e da internet, nenhuma igreja mais tem parede. Então, é a base da comparação que acontece nas empresas, acontece com as igrejas também. Então,
Eu vou no domingo, ouço o sermão do meu pastor, só que durante a semana eu estou ouvindo o sermão de outros tantos pastores. E lá na igreja outra, eu vejo que tem o ministério não sei o que lá, que tem o fraudário, que tem o movimento Kids, Teen. E é detalhe, né? Isso. Hã? Eu vejo que são detalhes. Detalhes. Não é por causa do todo. O cara tem necessidade de um fraudário, porque ele tem um bebê de colo. É isso aí. Ele precisa de um berçário, porque ele tem que ficar ali com menos som, a mulher dele tem que ficar vendo uma televisão, porque a criança não fica naquele barulhão todo. Então, hoje, na verdade, quando você coloca isso numa perspectiva de performance, é bom a gente falar isso, né? Porque você tem a igreja que vai ser medida a performance de um jeito. Porque tudo tem a ver com resultado. Então, assim, se você mede o sucesso ou a performance da sua empresa, da sua igreja, né? Sim. Como se fosse número de membros, por exemplo, minha igreja é bem sucedida porque tem X membros. Eu vou ter que fazer todo o possível para agradar o maior número de pessoas para que ele... Como se fossem os clientes. Isso aí, eu vou ter que ter o fraudário. Aí, assim, a gente nem está entrando no mérito da discussão, tá? Então, você tem igrejas que têm esse movimento de performance. Tem outras, não, que vão ter um movimento comunitário. Então, eu prezo muito mais pela comunidade, pela pessoa, do que pela performance. Normalmente, o que a gente tem? A igreja performática, que tem a performance, ela vai ter a tendência de ser uma igreja de muito mais gente frequentando. E a outra, que preza mais pela comunidade, normalmente é uma igreja menor. E é mais sólida? Aí a gente vai entrar numa discussão mais teológica, se é sólida ou não. Mas assim, ela sólida, eu digo assim, ela é pessoas que ficam... Normalmente sim. Né? Se você a menor, por exemplo, que é melhor atendida tal, ela acaba que ela fica... Não, então, se você pegar as pequenas comunidades, elas têm uma tendência de ter mais gente com menor número. Elas são igrejas pequenas, com pouca gente, que se mantêm unidas durante um bom tempo. Diferente, mas ali todo mundo se conhece, sabe todo mundo pelo nome. Se a irmã Alzira lá tá com um problema com a criança, a Raquel vai lá, pega a criança, porque eles se conhecem todos. E até a criança já se adapta. Já se adapta lá. Então, eu vejo igreja pequena que a mãe vai cantar e a irmã lá fica isso aí. Essa é o espírito comunitário, entendeu? A gente vê muito já a igreja que é maior e que preza mais pela performance para um número maior de membros, ela vai ter que ter o fraudário. Só que no fraudário, eu não conheço ninguém pelo nome. Você deixa o teu filho, eu te dou um ticket. No final você volta a buscar. Entendeu? Não, eu não sei quem é. A hora que aparece no nome, aparece na tela. Seu neném está chorando. Não aguentamos número 38. Não, papai ia pegar essa criança. Não aguento mais. Agora, se a gente for olhar em termos de reino, eu acho que essa é uma coisa que é interessante, né? Assim, quando você... Eu acho que a gente tem que tirar da mente essa ideia de que eu perdi uma pessoa. Na verdade, você perdeu um membro, mas se ele saiu da tua igreja e foi para outra, o reino não perdeu. Lá tá bom para ele, tá melhor lá. Entendeu? Só que daí a gente, de novo, é a discussão do como essa liderança vai atuar aí, né? Adeildo, e por falar em liderança, o que você como treinador, como pessoa que ajuda, né, líderes eclesiásticos, o que se diria para aquele líder que ele está um pouco descontente, ele está assim, um pouco decepcionado? Ele foi um garoto apaixonado pela Bíblia. Lia, estudava, comprava livros e ele falou, eu quero ser pastor para pregar o evangelho. De repente ele está à frente de uma igreja e ele pensa, agora eu vou fazer os melhores sermões e tal. Aí, pastor, tem que resolver o negócio financeiro aqui. Pastor, e o departamento das crianças? Pastor... Quebrou a cadeira. E a coisa a igreja é pequena. Tem que pagar a luz. Ele não tem gente para fazer aquilo. Pastor, precisamos de um fraudário. E ele quer se concentrar naquilo e tem que... De repente ele virou um administrador. O que ele não queria ser, nunca quis ser um administrador. E agora ele ficou numa posição de administrador. Pior ainda. Vai ser pintada a igreja da cor que o pastor falar. E o cara é daltônico. E o cara é daltônico. Né? O cara ferrou, né, cara? O que vai fazer? Então, acho que entre linha um pouco do que o Gabriel respondeu, assim, e ainda mais no lado do reino, vamos dizer assim, teologicamente falando. Sim. A gente tem diferentes vocações. As vocações, né, vem do vocábulo vocare. Qual que é o teu chamado? A gente tem um problema nisso, é que com esse pastor, que talvez tenha a vocação mais de evangelista, de mestre,
Ele chega lá e ele quer ser o administrador, ele quer ser o cara técnico de som, ele quer ser o cara que entende, vocês entrevistaram aqui o Wagner, né? Sim. Ele quer ser engenheiro, arquiteto. Arquiteto. E às vezes ele nem quer. Então, Mas ele chegou no lugar que ninguém faz e ele tem que fazer a igreja pequena. então, assim, ó, a sugestão é isso, também é que acontece com o empresário, me permita. Acontece, né? Assim, quando um empresário começa, ele é financeiro, Exato, ele é RH, exato. ele é Ele tem que marketing, cuidar da rede social. ele é tudo. E ele nem... Só que o que o bom empresário faz, né? O bom empresário, à medida que o negócio dele começa a crescer, ele começa a liderar pessoas que fazem. e delegar. Isso, né? é perfeito. Então, assim, é normal. Um pastor que começa uma igreja pequena, um movimento, ele vai ter que no começo Tem que fazer se tudo. acercar, né? Só que ele não pode, esse talvez seja o erro, e se vale a dica, você não pode, ao longo do tempo, entender que você é o cara que entende de tudo. Não mesmo. Você Porque tem que senão delegar. aquele dom que ele tem, que era o Perfeito. dom de ensino, de evangelismo, ele pensa, não, isso aqui não é para mim, eu preciso cuidar disso, eu preciso cuidar disso. Ele acaba não fazendo o chamado dele. Daí tem uma diferença. É perigoso se frustrar no fim Tem uma da diferença vida do que também. a gente chama de posição de vocação. Então, na minha visão, quanto mais fiel você for à sua vocação, é melhor. Só que ser fiel à sua vocação parte do pressuposto que às vezes você tem que abrir mão de algumas posições. Certo. Então, assim, a minha vocação, por exemplo, e aqui eu falo com pessoas experts, se eu não entendo nada de música, eu não entendo nada de engenharia de som, não é meu chamado, não é minha vocação, eu não entendo disso, delegue. Sim. Deixe que alguém E faça. principalmente não só delegue, mas deixe a pessoa fazer Deixa o trabalho fazer, dela. exato. Autonomia. Isso é muito isso comum aí. De dar acontecer autonomia. também. Autonomia. O meu tipo de liderança, e agora estou confessando aqui, a palavra diz para confessar para os irmãos, né? Os pecados. Olha lá, Rocha, olha lá. Eu sou muito... Não, eu vou confessar os pecados. Eu sou muito centralizador. Eu também sou assim. Porque eu lidero um ministério de música. Né? Então, eu penso assim, mas se eu der essa cifra para que ele escreva para mim, ele não vai saber escrever direito. Deixa que eu faço. Deixa que eu faço. Ele não vai saber abrir vozes aqui. Deixa que eu escreva esse arranjo de vocal, deixa que eu faço. Tem que compor uma música. Deixa que eu componho, sabe? Eu Rocha, tenho essa Isso essa é tendência. muito perigoso porque além de você estar sempre sobrecarregado, né? Você está formando uma equipe que você não confia. E as pessoas reparam, sentem isso. Poxa, eu não posso fazer tal coisa porque ele acha que eu não vou fazer bem o suficiente, né? E é isso impressionante acontece. que quando eu delego alguma coisa para alguém, a pessoa fica feliz e E faz. às vezes a pessoa vai fazer melhor do que você faria. Deus, por que eu não fiz isso antes? E aí você tem que ter uma posição de treinador, entrando nessa lógica, do que o fazedor. Isso dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Mas isso tem um processo de expansão. Aí que você cresce. O resultado é melhor. O resultado é melhor. Por exemplo, Jesus, ele pegou e comissionou. Quando os discípulos Jesus iam... foi um grande treinador? Foi, perfeito. Ele foi mestre por natureza na mentoria do jeito certo que deve fazer. Ok. Ou seja, eu comissiono você, você vai lá, você vai fazer coisa errada, você vai voltar e falar, então, Jesus, a gente tentou expulsar um demônio ali, não conseguiu. Levamos um couro lá. Se Jesus fosse seguir a tua lógica, que ele ia falar, deixa que eu vou lá e expulso. Deixa que então, eu vou lá, deixa que porque eu eu faço. comigo não tem problema. Aí ele não ensinou, falou, olha, tem castas que é só com muito jejum e oração. Então você tem que se preparar mais aí para... Mas não foi ele que foi lá fazer. A Bíblia né? do Rogério fala assim, mas vocês são muito mané. Vocês são Na muito versão- mané, não na foram versão da lá. Bíblia do Rogério. Rapaz, vocês não jejuaram. Mas teve... Não oraram. Vamos falar de São as mulas feedback. mesmo. Peraí, vamos lá. Mas Faz de Jesus novo. também teve feedback que não segue a lógica da comunicação não violenta, né? Porque o feedback para Pedro é para trás de mim, Satanás. Sim. Então, assim, tinha hora que Jesus também dava Ia no recados templo, desse jeito. puxava o chicote dele. Mas na hora Total, certa, né? mas na hora, certa. esse é o ponto, é você saber, assim, Quando? porque tem gente que não faz leitura de cenário. Leitura de cenário. Ou O que seja, é leitura de cenário? Leitura de cenário é você entender, né? Assim, ó, Jesus pediu Tá. para que a gente fosse astuto. Uma das grandes habilidades do líder é a astúcia. Certo. E a astúcia é você saber a hora que você fala, a hora que você não fala. Prever. A hora que você fala com a voz alta e a hora que você fala com a voz branda. A hora que você monta um chicote e dá o reio e na hora que você pega no colo. Tá. Então o líder, ele não pode ser a mesma pessoa o tempo todo para todo mundo do mesmo jeito. Isso é interessante, né? porque às vezes pensa, eu para ser líder, eu preciso ser um líder bonzinho o tempo todo para que as pessoas se sintam bem o tempo todo comigo.
Não é assim, né? Então, o que eu sempre digo é que as pessoas, pela minha trajetória, né, trabalhando com líderes e com times, eu digo sempre que os melhores líderes que eu já vi atuar não foram nem os bonzinhos, nem os mauzinhos. Os melhores foram os que foram justos. Temperados. Justos. Uma liderança, ela só ganha o respeito do time dela quando ela é justa. Então, assim, se eu fui justo com você, mesmo você não gostando, então eu demonstrei justiça, as pessoas podem ficar bravas, podem ficar chateadas, mas lá dentro ela entende. Eu te chamei a atenção, mas teve justiça nisso. E a pessoa percebeu isso. Eu acho que também tem uma coisa aí que é legal nesse da justiça, que é a honestidade. O líder honesto, que não é aquele, não, faça, mas daí pega e troca o cara de função porque o cara não estava fazendo legal. Né? Daí o cara, pô, mas eu estava bem, ele falou que eu estava bem aqui. Aí, não, amanhã o cara não é mais, o cara é porteiro lá, é outra coisa. Né? Mas eu queria perguntar também, dentro dessa mesma coisa aí, dessa mesma levada, mas a rede social hoje, toda essa coisa de rede social e é na igreja, que os celulares é para selfie, é para tudo dentro da igreja, e para membros e liderança e grupo de mídia, e na empresa também. O cara vai lá e fotografa, e vai jantar com o chefe, ele faz, vai almoçar, ele posta, ele fez uma peça, ele faz foto. Qual que é o limite disso? A gente não vai falar se pode ou não pode. Porque isso aí hoje já não segura mais, né? Até o Gabriel na empresa pode falar se pode ou não, mas na igreja não temos já... Não filme o culto de hoje, porque ele é muito especial, nós vamos tomar ceia. Não dá, né? O pessoal filma tá, o copinho. O copinho vem embalado com o pãozinho, coisa que já faz foto, posta. Né? Chegando ao reino dos céus, não sei o que, o cara já põe um negócio lá, né? Hashtag ceia. Na minha igreja, a ceia é higienizada, já vem tudo embaladinha, ninguém põe a mão no meu pãozinho. Então, assim, como que vocês, nos dois parâmetros, a gente quer ouvir, falam sobre isso, sobre essa medida, o que é um equilíbrio disso? Vai lá, Gabriel. Legal. Vai lá. Assim, sobre o uso de celular no ambiente de trabalho e tal, eu acredito que o balizador disso é o resultado, né? Se o gestor ele pede para o colaborador uma determinada tarefa e esse colaborador entrega essa tarefa ou até entrega um pouco mais, se ele está mexendo no celular ou se não está, não importa, né? Assim, eu vejo que tem muitos líderes muito tradicionais, assim, tipo, não pode mexer no celular em horário de trabalho, no ambiente de trabalho. Por que não pode? Ainda mais quando a gente fala dessa nova geração que está entrando agora no mercado de trabalho, que tem o celular e as redes sociais quase como uma extensão do corpo, né? Por que você vai tirar isso dessa pessoa se ela está conseguindo entregar? É como um óculos, né? Exato, exatamente. Sempre tá e é muito desafiador na liderança de uma empresa lidar com as gerações diferentes, porque as diferentes gerações elas têm diferentes formas de lidar com o trabalho, né? Então, isso é um ponto. Agora, a questão das postagens é uma questão bastante complicada, porque normalmente quando a pessoa posta muito sobre a empresa, sobre as atividades da empresa, automaticamente as pessoas começam a associar aquela pessoa à empresa, né? E às vezes a pessoa tem uma opinião polêmica sobre algum assunto, e isso é bastante perigoso, né? Isso é delicado. Então, a gente sempre fala, né, no onboarding, quando tem os novos colaboradores chegando lá, a gente não olha a rede social, a gente não vai acompanhar, nunca vai ter um feedback, olha, você postou tal coisa. Nunca vai ter isso. Agora, no LinkedIn, né, quando você posta uma besteira, fala alguma coisa errada lá, a primeira coisa que a pessoa faz é entrar no LinkedIn da pessoa para saber onde ela trabalha, né? Então você acaba... Até porque o público do LinkedIn é esse. É de trabalho, exato, não é a rede social comi um bolo com café de manhã antes de ir trabalhar. Ele é o perfil, o que o cara faz, aonde ele teve, né? Os projetos dele. Então a gente orienta as pessoas, principalmente nessa rede social, a não fazer alguns tipos de postagem, justamente para não para que as pessoas olhem e não interpretem de que aquela opinião daquela pessoa é a opinião da empresa, é a visão da empresa, o posicionamento da empresa. Às vezes não é, né? Então precisa tomar cuidado com isso, assim. Bom, no que tange a liderança eclesiástica, de modo geral, isso tem um peso absurdo. Absurdo. Lembra que eu falei que qual é o grande desafio? A primeira pergunta que você me fez, né?
O grande desafio hoje do líder eclesiástico é comunicação e estilo de vida. Lembra que eu falei? Sim. Porque o líder eclesiástico, ele é uma entidade. Ele não é só uma pessoa. Ele sim carrega, né, junto com ele o peso da instituição e o maior de tudo, o peso da mensagem que ele está levando, né? Então tem até a passagem do Billy Graham lá, que uma vez entrava no elevador da Casa Branca, né? Ele era conselheiro dos presidentes e uma senhora olhou para ele e falou: o grande Billy Graham. Ele falou assim: não, eu não sou grande, eu sou portador de uma grande palavra, mas eu sou bem pequeno. Só que ele sabia que ele era o portador de uma grande palavra. Hoje, muitas lideranças não entendem que a gente vive no que a gente chama de novo ecossistema de mídia. Exemplo, as gerações mais novas, ou a galera que é antenada, ela consome muito mais a imagem do que o texto. Ela consome muito mais o lifestyle, o estilo de vida, do que a tua administração de domingo, ou no mesmo tamanho. Então, dependendo dos teus posts, dependendo das coisas que você leva na tua mídia social, você cria um personagem ou não. Se aquilo for real, beleza. Se aquilo for um personagem, o efeito para a eclésia ou para o reino, ele é devastador. Tanto que a gente está vendo hoje um monte de caso de lideranças que se expõem na rede de uma forma, e quando você descobre que a vida que ele tem na rede é diferente da realidade da vida dele, isso traz, casa cai, né? Traz escândalo para o reino, traz escândalo para a instituição. Muitas vezes não é um escândalo, o cara vive outra vida lá que não é até pregressa, não tem problema nenhum como ele faz. Mas por ele ser o líder, o pastor, o líder espiritual daquela pessoa... Ele é uma entidade. Ele é, né? Eu olho para ele, ele é pastor no púlpito, ele é pastor quando ele me dá tchau, quando ele toma café, e ele é pastor quando eu ligo para ele. Então, mas antigamente você conseguia, me perdoe o termo aqui, mas você conseguia ter uma vida dupla. Porque antigamente você ia lá, né, ninguém se conectava. Então você ia domingo para a igreja ou nos eventos e ninguém mais sabia quem você era, onde vivia, o que comia. Se você saísse da igreja e fosse para um ambiente até geograficamente longe da igreja, ninguém sabia quem você era. Agora o problema é que hoje, de novo, as paredes caíram e a vida de todo mundo virou um livro aberto. Então, assim, quando você tem discrepância entre o suposto personagem que você cria e a realidade da tua vida, isso é perigoso. Então eu colocaria isso. Tem problema usar a mídia social? Eu acho que tem que ter limite. Mas se vale a dica para o líder, ele tem que ser quem ele é na essência. Não crie um personagem para a mídia que não é você. Porque isso é perigoso. Mais ou menos quando eu servi o exército, a gente passa um tempo lá como recruta e tal, sem roupa, usando a nossa roupa. Depois a gente recebe uma farda. Só que quando a gente recebe a farda no Exército, a instrução que a gente recebe é a seguinte: agora você não é mais o Adeildo, agora você é o Exército Brasileiro. É isso aí. Então, quando você sair na rua fardado, ninguém sabe quem é sua mãe, ninguém sabe quem é seu pai, ninguém sabe onde você mora, mas sabem que você é o Exército Brasileiro. É isso aí. Antigamente, eu podia tirar a farda e estar civil e ninguém mais saberia nem que eu sou militar. Como as paredes caíram, né, agora nós estamos fardados o tempo todo. O tempo todo. É isso aí. Então o perigo é você ter uma vida muito discrepante da mídia social com a realidade. Porque isso vai gerar falta de transparência, cria uma percepção de alguma coisa que você não é para uma massa que talvez nem conviva contigo e que podem ter uma visão errada daquilo que você está postando. E até no ambiente corporativo é muito comum de acontecer, por exemplo, a pessoa estar envolvida em algum escândalo que não tem nada a ver com o trabalho dela, ou fazer uma postagem de alguma coisa, falando uma coisa muito errada, e a população, as pessoas que veem aquilo, comecem a cobrar da empresa que desliguem essa pessoa. E aí a empresa faz uma postagem oficial: declaramos que fulano não faz mais parte do nosso quadro. Ou ele não responde pela empresa. O cara não tem nada a ver o ambiente de trabalho dele, o que ele descobrem onde ele trabalha e vão pressionar a empresa. Mas existe essa pressão muito forte. Mas tem um lado positivo disso também, né? Que é o lado... Olha só a força que se transformou a pregação do evangelho com o advento de mídias e redes sociais, né? Então, quando bem utilizada, é uma maravilha. Nessa mesmo assunto, e o liderado? Por exemplo, o pastor, está falando meio que especificamente do pastor. Mas e o líder? O Rocha que está no louvor.
Ele representa a IPIC hoje. Sim. Ele como louvor. Né? Ele não é nem pastor. Né? Não. Mas por ele estar lá tocando, cantando, trazendo uma mensagem, não sei o quê, os caras encontram ele na rua, daí ele, beleza, nem sabe quem que é. Mas as pessoas viram ele. Total. Então, né? assim, a liderança hoje, se a gente for assim, liderança não é mais posição. O Peter Drucker, que é um cara que escreve para o mundo do trabalho, ele diz que líder é aquele que tem seguidor. E o Rocha deve ter muitas pessoas que seguem ele sem ele saber, sem nunca ter conhecido. Porque tem o referencial dele. Fala, cara, eu vou seguir essa pessoa. Por isso que hoje tem um tal do influencer. Né? O influencer é alguém que faz com que os teus comportamentos diários sejam mudados sem essa pessoa nunca ter tido contato com você. Então, a liderança não é mais um cargo, não é mais uma posição. É um jeito de se colocar perante a sociedade, né? Então, por isso que tem que ter um cuidado mais... muito mais... tem que ser muito mais cuidadoso com o uso de mídia social. Okay. Assim, é bem extenso isso, porque mesmo assim, numa igreja pequena, que o cara é porteiro ali, que ele é da recepção, que está recebendo pessoas. Entendeu? Ele vira uma referência. Porque eu chego na igreja, estamos bem específico da igreja, eu chego na igreja, a primeira pessoa que eu vejo é o cara da recepção. Ele vai pegar meu nome, me receber, falar que ali tem banheiro, me dá seu nome aqui, sua ficha, temos uma lembrança, sei. Esse cara vira uma referência. Quando eu quiser saber alguma coisa da igreja, onde é que é o banheiro fraudário, ou não sei o quê, ele vai dizer, ali. Aquela pessoa sabe. Né? E daí é a mesma coisa. Só porque eu estou servindo ali, eu também tenho que ter um cuidado. Total. Né? Total. Porque se eu já estou ali, então eu tenho que estar ligado que eu represento alguma coisa. Você representa. E hoje todos nós representamos... Na igreja é pior do que na empresa. É que hoje a gente representa tudo, né? Quando assim, a pessoa tem que entender, quanto mais você se expõe na mídia social, mais você vai ser cobrado por aquilo que você está colocando lá. Então, assim, se você quer ser cobrado pouco e ser responsabilizado pouco, use pouco. Usa pouco. A mídia social. Agora, se você não tem problema, eu estou colocando, eu me responsabilizo, eu quero ser essa referência, aí você vai ser cobrado por isso, né? E como já diz a palavra, a quem mais é dado, mais vai ser cobrado. Adeildo, a gente está falando aqui de empresa com o Gabriel e mais os líderes eclesiásticos contigo. Quando lá na empresa, né, eu sou diretor de uma empresa, eu tenho um problema, eu tenho uma dúvida, né? Eu recorro ao presidente da empresa, recorro a um cargo mais alto. E quando é na igreja, ele é pastor de uma igreja pequena, e ele está com um problema, ele está entrando em depressão, ele está com um problema na família, ele está com um problema de saúde. E às vezes não é nem permitido ao pastor ficar doente, né? Não, o pastor tem que estar inteirão lá. Não, o pastor tem que estar alegre o tempo todo. Não pode gripar. Não pode ficar gripado. Não pode constipar. Tem que estar feliz o tempo todo. A única desculpa o pastor não vir no culto é se ele estiver afônico. Né? O cara está sem voz, zerado, está transmitindo dengue, sei lá o quê, corona, não pode vir no culto. Daí é a única. E esse pastor, quando ele está numa situação dessa, a quem ele recorre? A quem ele pode recorrer? Quem é o que seria ideal um pastor fazer, por exemplo? Não, então, veja só. Voltando na pergunta anterior, a gente sempre criou a ideia do pastor super-homem. Super-homem. Passava por isso. Isso. Quando veio o advento de mídias e redes sociais, começou a ficar escancarado as questões de pastores com crises, burnout, depressão, ansiedade, suicídio. Né? E a gente precisou as mídias sociais para entender que pastor é uma vocação. Não te faz um super-homem, não te faz uma pessoa... Não é superpoder. Total que não. Né? E, inclusive, ele tem que correr atrás de competências também, que é o que o Gabriel falou. Pega Moisés, assim, a liderança eclesiástica ela é chamada, você acredita? Não é um processo de recrutamento e seleção humano. É um chamado divino. Okay. E a gente não sabe quais são os critérios que Deus usa para escolher. Por exemplo, ele chamou Moisés. Se o Moisés fosse passar no crivo de um recrutamento e seleção, o Gabriel não contrataria ele. Porque ele era ruim de comunicação. Sim. Ele mesmo falou, eu sou ruim, eu não consigo falar. E notem,
Deus não desistiu dele. Falou assim, eu vou dar Arão para você, você leva ele para ele te ajudar. Mas vai ser você a pessoa. Então, a liderança eclesiástica ela é escolhida por Deus, eu acredito nisso, é um chamado. Mas isso não faz dessa pessoa um super-homem. Não dá superpoderes para ele, de maneira nenhuma. É um homem como qualquer outro e ele tem que cuidar. Então, assim, qual que deveria ser, na minha visão, né? O pastor deveria recorrer aos seus amigos, ao psicólogo, ao médico, sabe? Eu acho que aí deixa eu meter a colher na tua conversa. Eu acho que essa coisa do amigo é ruim, sabia? Ruim? Eu acho ruim. Sério? Porque o amigo, assim, eu acho que ele tem que procurar alguém que consiga realmente cuidar dele. Não, é por isso que eu falei, é uma rede de apoio. Mas uma das coisas Mas essa coisa do amigo cara, o cara fala para um amigo da igreja já era. Não, mas não nesse sentido. É que o Gabriel pode ajudar a gente também. A gente fala que à medida que você cresce nas empresas, nas organizações, a gente fala que você vai ficando mais solitário. Cada vez mais. O ar é rarefeito. A jornada de liderança é uma jornada total, solitária. Solitária. E o que acontece hoje no mundo do trabalho? Ou seja, você tem grupos de CEOs. Porque eu vou conversar com você dos mesmos problemas que eu tenho. Sim. Cara, nada... Assim, pastor tem que ter amigo pastor. E amigo mesmo. Tem que ter um consultor, tem que ter alguém que orienta, um mentor. É um grupo. De confiança. Jesus nunca despachou ninguém sozinho. Vocês vão de 2 em 2. Certo? No mínimo, você tem que ter alguém de confiança que você possa dizer das suas dificuldades e abrir seu coração. Não dá nem tempo de eu contar a história, que eu tenho muito sempre história para contar. Mas eu conheci gente que dizia assim, não, mas eu não posso fazer isso. Mas, meu querido, vai lá e fala. Fala para o seu pastor. E ele já era pastor. Vai lá, fala para o superior. E dizia, não posso. E ele vivia acorrentado. Mas daí que o amigo, eu acho que faz a diferença, Rogério. Assim, tem a Harvard fez um estudo de felicidade, né, humana. É o maior estudo já feito em toda a história humana sobre quais são... Harvard, né? Harvard. Quais são os fatores que levam uma pessoa a ser feliz durante a vida? E estudaram todos os grupos de pessoa. Vou dar spoiler e resumir. Qualidade de relacionamentos. A tua vida é mais saudável, ela é mais bem regrada fisicamente, mentalmente, espiritualmente até, dependendo dos teus amigos. Então você não pode se isolar, você tem que ter amigo. E aí é porque eu digo assim, às vezes falar com o superior é complicado. Porque o superior pode, sabe? Você tem que ter aquele amigo que você... Que não vai jogar bola nas costas. Eu sempre brinco, né? Tô contando história também, perdão. Eu teve uma época que eu falo que você tem que ter aquele amigo que te chama pelo apelido. Teve uma época que eu era diretor de uma grande empresa aqui em Curitiba e eu tava caminhando ali próximo ao Estação Plaza com o presidente da empresa, todo mundo. Nisso veio um amigo meu, o apelido de criança é o Mica. O Mica do outro lado... Ô, gordinho! Entendeu? Você precisa ter o cara que te chama de gordinho em qualquer lugar que você esteja. Cabeção, né? Que é o cara que você tem liberdade. Eu tenho uns caras que me chamam cabeção. Então eu tenho um apelido também, Lindão. O pastor, pior, porque o pastor ainda tem aquela lógica de que as pessoas ao longo do tempo, e às vezes nem é culpa do pastor, mas os próprios fiéis meio que vão endeusando o pastor, vão criando uma aura. Se na empresa o ar é rarefeito e é solitário, na vida do pastor ainda é pior. Tá. A gente creio ou não, a gente já está acabando o nosso tempo. Quantos cortes teve? Mas isso aqui é um papo muito bom, gente. Muito legal. Muito bom. Mas, Gabriel, eu queria que antes de encerrar, você deixasse aí uma pérola do RH, assim, alguma coisa chave que você deixaria para as pessoas que estão assistindo. Na contratação, ou então como atitude dentro da empresa. Enquanto você fala isso, eu posso pedir uma outra coisa para ele também? Pode. Tomar café é uma boa, mas agora não. Eu queria que você é recrutador, né? Eu queria que você desse uma dica. Você é um recrutador. Como que você analisa uma pessoa que está chegando para fazer uma entrevista e essa pessoa está nervosa, muito nervosa? Interessante. Isso influencia mesmo? Porque a pessoa diz, não, eu fui tão nervoso que eu acho que eu não vou conseguir um emprego porque eu estou nervoso.
Isso pode acontecer? Antes de responder a pergunta do Rogério. Quando a gente trabalha com recrutamento e seleção, a gente conversa com muita gente, né? A gente entrevista muito candidato. Então a gente sabe quando o cara tá nervoso ou quando o cara ele tem mais tímido, mas está nervoso. Quando é uma pessoa tímida, mais retraída, ou se não é uma pessoa tímida e retraída, mas ela tá nervosa, né? Ou tá deixando o nervosismo tomar conta. Cara, o segredo para quem é recrutador é naqueles 10 primeiros minutos ali da conversa você deixar o cara à vontade, cara. Todo recrutador faz isso? Não, de forma alguma. Inclusive, tem recrutadores que fazem o contrário, que deixam a pessoa nervosa para ver como ela vai se comportar. Mas normalmente é uma posição... Precisa, né? Exato. Normalmente é uma posição onde a pessoa vai trabalhar sob pressão. Que ela vai trabalhar sob pressão. Então, se ali no recrutamento o cara já não conseguiu, aí já não tem como, né? Mas em termos gerais. O recrutador ele precisa ter esse report, assim, né? Então, perguntar de qualquer coisa, falar alguma coisa da empresa, perguntar se o cara tá bem, como é que tá, com quem mora, como é que tá a família. Às vezes, com as entrevistas online agora, aparece muito animal de estimação atrás da câmera, assim, né? Sim. Gato, cachorro passando. Sim. Ô gatinho, eu também tenho um cachorro. Então, quando você gera essa identificação com a pessoa, né? Ou quando você puxa qualquer outro assunto, pergunta alguma coisa da vida da pessoa sem ser tão invasiva, né? O cara já fica mais tranquilo ali, né? Então, inclusive na empresa onde eu trabalho, muitas pessoas falam, nossa, tava muito nervoso, tava muito nervosa, mas aquele bate-papo que a gente fez ali me fez esquecer que a gente estava numa entrevista, porque eu estava numa entrevista, parecia que eu estava batendo um papo com um amigo. Mas é porque assim. você é gente boa. Não, imagina. Olha, eu imagino, eu vou cortar vocês aqui. Teu pai deve ser muito gente boa, cara, porque eu acho você muito especial, Gabriel. Teu pai deve ser muito bonito, porque ele tem uns traços. Essa parte eu acho que não. Mas às vezes melhora, né? A gente tem uma geração que vai melhorando. Também. Agora eu quero saber assim, Gabriel, analisando o Rocha, você chamou ele de cara agora há pouco. Do que mais você chamaria ele? De pai. Pai? Pai? Tem uma cara de pai? Eu tenho cara de pai? Parece irmão, parece dois irmãos, cara. A gente veio no carro junto ali, vocês parecem dois irmãos, cara. É verdade. Correndo risco com o Gabriel dirigindo, o Rocha, vambora, cara. Não, mas o Gabriel gente fala isso. Às vezes eu tô falando com meu pai no telefone, você tá falando com teu pai desse jeito. É meu brother aqui. Não, e esse tratamento deles é assim. E depois eu vou pôr aí na hora da edição, vou colocar o Gabriel e o Rocha tocando uma flautinha com o violão ali, vai ser legal. Fiquei até nervoso. Parabéns, assim, show de bola. Eu cruzou as informações aqui, eu entrevistei o Gabriel e o Rocha de propósito, para não ter isso. Ele deixou para esse fim contar também essa coisa, para que ninguém dissesse, foi lá porque é meu Foi lá porque Rocha. É filho do Rocha. Ele é competente pra caramba. Foi lá porque é meu filho. Então agora vocês estão vendo por que ele está aqui. Vocês ouviram... Não é porque é teu filho. Não é porque é meu filho. Bom. Vocês viram que tem conteúdo ali para várias conversas. Gabriel. E assim, vamos contar aqui, do lado de cá. Tem para todo mundo. O cara chegou nessa mesa, não sai daqui sem... Às vezes é o começo, mas a gente vai pro final. Tá bom. É o Adeildo Feliciano Nascimento Filho. Filho do Adeildo Feliciano do Nascimento. Ponto. Pai. Pai. Que eu conheci, veja bem, para entender, quando teu pai me conheceu, eu era do tamanho que eu te conheci. Você era um piá. Menos de 12 anos. 8 anos, 6 anos, sei lá. E o teu pai apresentava um programa na Rádio Universo, um programa que depois ficou famosíssimo. E eu brinquei com a Adeildo e disse assim, teu pai na época dele é mais conhecido pela rádio do que você é hoje. Mas não chega nem perto. Na Argentina, no Paraguai, em todos os países fora, porque era onda curta. Hoje a gente tem rede social, né? Então, o pai, se a gente fosse transpor aquela época pra cá, eu tenho certeza o pai ia ter perto de milhões de seguidores. Porque é muita gente. Naquela época era muita gente. Ondas curtas, né? Ondas curtas. Era onda curta. As duas rádios eram onda curta. E ele apresentava um programa muito legal, evangélico o programa, e um dos primeiros programas evangélicos, né? E depois até eu acompanhei na igreja, ele fazia no meio do culto, enquanto dá aquelas pausas no rádio, no culto da Igreja Assembleia de Deus aqui em Curitiba, que é transmitido, ele ficava ali e fazia aquele meio termo. Até o coral levantar, o mais começar, daí ele mandava ali.
estamos transmitindo o culto da Igreja Assembleia Mas, de Rogério, Deus, até hoje, papapá. assim, as situações que eu encontro, né? Porque eu também viajo aí no país, fazendo palestra e consultoria. Não foram uma nem duas, foram várias vezes que pessoas, ao final da palestra, chegam e falam assim... segunda vez que eu vejo um Adeildo na vida. Eu falo, sério, você conhece outro? Eu falo assim, rapaz, eu na minha época, os mais antigos, tinha um radialista. Mais antigos, o pessoal. Tinha um radialista da minha época que se chamava Adeildo. Eu falei, cara, se eu te falar que é meu pai, não acredito. Sério. Não, Acontece direto. Um abraço até pro irmão Adeildo aí. Abraço, pai. Aí manda, pede benção. Benção, pai. Benção, pai. Né? Pede benção aí, Gabriel. Deus te abençoe. Então, assim, gente, tá muito feliz de estar com vocês. Tem mais coisa para falar? Mas a gente podia fazer o episódio 2, né, Gabriel? Vamos. Podia ser o episódio 2. Já tô bem. Vamos fazer. Não, top. Já tô A bem. gente muda o foco aqui e segue Eu tinha até mais chegar perguntas para fazer. O assunto é bom, né? Nossa, passa Não, muito gostoso. rápido. Passa rápido. Muito Uma hora é jogo rápido. Mas a gente mantém esse tempo para manter a qualidade. Né? Antes de eu ir embora, eu trouxe presentes aqui. Capaz. Rapaz, isso É um livro pro Rogério. Temos escritores. Rapaz, você avisou que ele era escritor? Você leu lá? Claro que eu li. tá. Até citei os livros. É que eu tava preocupado com o Gabriel, que o currículo dele era tão extenso aqui, cara. Até citei os livros. Aqui, ó. E o mais importante é dedicado. Ó. E tá escrito aqui um troço. Agora tá documentado. Vamos ver. Ao meu amigo. Agora lascou. E outra assim. Dildo. Cadê a data, Dildo? Tem que pôr data, né, cara? É verdade. E aí escreve assim, em pleno podcast. Faz um negocinho. Poxa. É uma alegria de poder estar junto com amigos. A gente até é de uma geração diferente, mas sempre a gente fez outras coisas junto. Até vou trazer o Thiago aqui, a gente vai trazer o Thiago e o Augusto. Legal. Para falar de LGPD. LGPD. E na primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, não era nem lei ainda. A gente estava junto lá, montando um projeto é um assunto também. importantíssimo. Vai ser um Muito dos nossos obrigado pelo próximos livro. episódios. E a gente está bolando aí uma lojinha virtual para vender Sim. várias coisas aí, para a gente poder estar trabalhando e chegar até as pessoas que estão de longe vendo. E o Adildo vai disponibilizar livros para a gente colocar lá e tá disponibilizando para vocês. Isso mesmo. Fechou, gente? Legal. Obrigado a todos vocês. Obrigado, abençoe pessoal. Mais um AlvoCast no ar. E espero que vocês tenham gostado. Comentem, curtam, não esquece, se inscreva lá, manda alguma coisa escritinho, manda um recado, faz um positivo, no mínimo um positivo, um coraçãozinho, né, eu acho. Põe alguma coisa no comentário também, né? Dizendo o que vocês gostariam de ouvir na próxima, porque esses dois Pensei vão que você voltar. pediu um pix, cara. A gente é pidoncho, né, Gabriel? A gente pediu pra voltar, né? Volta, todo mundo Não foi pede. o convite, né? Foi uma a geração gente que falou aqui. convite. Ótimo. Gente, Deus abençoe. Tudo de bom. Valeu.